Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a lição número 5, capacitação do Espírito para testemunhar. Olha que tema maravilhoso, irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações, porque toda sexta-feira a gente tem live. Quando a gente começa a live, você recebe notificação que a gente está ao vivo, tá bom? Nós estamos estudando o livro Eventos Finais. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, comenta o que você está achando, é muito importante dar o like para ajudar nosso canal, tá bom? Que Deus seja louvado. E conosco aqui, para estudar essa lição, está o irmão Ricardo, aqui de São Paulo. Que a paz de Deus seja com todos. Irmão Daniel aí, lá do Sul. Isso aí. É um prazer estar de novo com vocês aqui, meus irmãos, com todos os assinantes, né? Não assinantes, né? Inscritos, né? Da TV Verdade Presente. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, quem está nos assistindo, vamos fechar os olhos para uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela oportunidade de estar pregando a Tua mensagem, Deus. Amém, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela esperança em Cristo Jesus. Perdoe nossa iniquidade, que faz separação entre nós e o Senhor. Usa-nos, Senhor, e que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e também em nossos irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que bênção, meus irmãos. Hoje, a lição número 5, capacitação do Espírito para testemunhar. E o verso, para nós dar o início aqui, está em Atos 4, verso 31. Tendo eles orado, olha que interessante, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Atos 4, verso 31. Olha lá, irmão Ricardo. Quer começar aí dando a introdução? Sim. Sabe, o autor da lição aqui, irmãos, ele começa colocando algo bem interessante, né? Bem aqui um trechinho, ele diz assim: aqueles homens e mulheres eram, em grande medida, um grupo de cristãos incultos, mas eles tinham um Deus extraordinário, que os capacitaria para a sua missão extraordinária. Então, o autor da lição, ele já coloca, né, para nós a importância, gente, a importância de ter Deus, de ter o Senhor à frente das coisas, né, à frente da obra. E vocês podem ver que aqui ele deixou bem claro que esse grupo de cristãos não eram, aos olhos humanos, não era um grupo preparado, não era um grupo que estudou muito, doutores em algumas áreas, não eram pessoas assim, como é que eu vou dizer, bem preparadas, né, bem instruídas. Não, essas pessoas tinham Deus, tinham a presença do Espírito Santo em sua vida. Por isso que eles foram vitoriosos, por isso que eles conseguiram, né? Por isso que eles foram capacitados a testemunhar e por isso que eles testemunharam. Nós sabemos muito bem que não demorou muito, né? E o evangelho foi pregado, né, a todo mundo habitado na época, né? O mundo conhecido na época. Então isso é muito importante. E aqui, irmãos, eu quero ler o trechinho aqui, se você me permite, Alexandre, e o irmão Daniel. Eu quero ler um trechinho desse livro aqui, ó, né? A meditação matinal, tá? O espírito de profecia. Ó, e recebereis poder. Aqui está na página 307. Quero compartilhar com vocês a leitura. 307 aqui. Aqui se você, talvez a página você não consegue achar no aplicativo, mas você pode ver pela data, que é dia 25 de outubro, tá bom? Olha só o que diz. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada hoje, né? E, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que poderíamos ver. Pode-se possuir erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum será ganho para Cristo. Quando seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações,
Deus os faz condutos para de emanação da mais elevada influência do universo. E aqui, irmãos, para encerrar, tem um trechinho que diz: como a dotação divina, o poder do Espírito Santo foi concedida aos discípulos, assim ela será concedida hoje a todos os que o busquem corretamente. Só este poder pode tornar-nos sábios para a salvação e habilitar-nos para as cortes celestiais. Cristo quer dar-nos uma bênção que nos torne santos. Ele declara: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Está em João 15, verso 11. A alegria no Espírito Santo comunica saúde e vida. Ao dar-nos o seu Espírito, Deus nos dá a si mesmo uma fonte de influências divinas para conceder saúde e vida ao mundo. Então, irmãos, vocês podem ver que aqui a serva do Senhor, ela menciona, né, a importância do Espírito Santo na nossa vida, né, e na vida dos discípulos. E aqui ela fala, ela aplica para a situação nossa, ela fala que muitas das vezes nós não estamos dando a importância para o Espírito Santo em nossas vidas. E vocês podem ver que, por causa disso, o trabalho que era para ser feito, né, o alcance que poderia ter ser feito, né, na pregação do Evangelho, não é grande. Por quê? Porque muitas das vezes nós confiamos em muitas coisas, nós confiamos nos talentos, no dom da erudição. Eu sei falar muito bem, eu tenho conhecimento, eu tenho títulos. Não estou falando que essas coisas não sejam importantes, são muito importantes. Entretanto, sem o Espírito Santo, sem o Espírito de Deus em nossa vida, de nada adianta, porque foi bem claro, você não vai ter influência nenhuma se não for o Espírito de Deus. E você pode ver que, às vezes, você pode ser uma pessoa bem ignorante, conforme está escrito aqui. Às vezes, a pessoa pode ser bem ignorante, né, na questão de conhecimento, mas tendo o Espírito Santo, sendo revestido do poder de Deus, ela será de grande influência para a pregação do Evangelho. Olha que interessante. E Amém. tem um texto aqui, na própria lição, que está na Bíblia. Porém, Jesus havia declarado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins dos séculos. Atos 1, verso 8, a promessa de Jesus. Irmão Daniel. Pois é, irmão, essa lição número 5, né, ela expõe muito bem que o trabalho de pregação do Evangelho, ele não é um trabalho nosso, ele não é um trabalho que demanda reunião, estratégia, como muitas vezes a gente tem presenciado, né? Não está na minha capacidade humana, não está na capacidade humana de ninguém criar uma situação em que possa estar sendo pregado o Evangelho. Eu vi uma vez 2 pessoas falando, né, dizendo né, sobre a pregação disso que tem que ser feito, né, de que tem que ser pregado todo o Evangelho a todo mundo. E uma pessoa pergunta assim, tá, mas a quantidade de pessoas que nascem ela é proporcionalmente maior do que a quantidade de pessoas que são batizadas. Ou seja, essa pessoa ela não entendeu ainda que a obra de pregação ela não é uma obra humana, ela não depende de mim, da minha capacidade, da capacidade de ninguém. Tanto que quando Jesus ele fala isso para os discípulos, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho, eu tenho certeza que eles devem ter se assustado, né? E visto assim, não, mas é muito trabalho, nós não temos condições. Mas daí Cristo fala, né? Recebereis poder, né? Não é de vocês o poder, é eu que vou dar para vocês todo o poder que vocês precisam para pregar o evangelho. Tanto que nós sabemos, né, irmãos, que a última obra de pregação, né, aquilo que finaliza, né, a pregação do evangelho em todo mundo, que nós chamamos de alto clamor, vai ser dado devido ao derramamento da chuva serôdia, né? Ou seja, é Deus que capacita a sua criatura a levar o evangelho. E lá, na própria lição mesmo, no comentário, né, de sábado, eu queria ler um trechinho só,
Está lá no terceiro parágrafo, diz assim: todos os que são chamados à vida de Cristo são também chamados para trabalhar pela salvação do próximo. Ou seja, todos nós, quando entramos, né, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, automaticamente somos chamados a ser missionários. Às vezes até usa a expressão de que nós somos chamados a ser vendedores da empresa de Cristo. Ó, seu coração palpitará em harmonia com o de Cristo. A mesma paixão que ele sentiu pela humanidade será manifesta neles. Nem todos podem preencher o mesmo lugar na obra, mas há lugar e trabalho para todos. Nisso é glorificado o meu Pai, disse Cristo, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, é impossível ser discípulo de Cristo sem querer pregar o evangelho para outras pessoas, sem ter aquela paixão, aquele amor, aquela necessidade de salvar as pessoas. E sem isso, e sem o Espírito Santo, realmente é impossível, não tem como. Sim, domingo, Jesus é a promessa do Espírito Santo. Agora Jesus é a promessa. Ricardo, lê para nós João 16:8. Eu vou ler agora João 15, 26 a 27. Os irmãos que estão nos assistindo podem acompanhar. Texto bem conhecido. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. E João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante. Tem um texto aqui, ó, nossa alta vocação, página 150. O Espírito Santo traz poder que habilita o homem a vencer, e mediante a ação do Espírito, que o governo de Satanás há de ser subjugado. É o Espírito que convence do pecado, e com o consentimento do ser humano expulsa-o do coração. O Espírito é, então, posto sob nova lei, a lei real da liberdade. Olha que texto interessante. Bom, Ricardo? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui um trechinho aqui do comentário da Bíblia White, tá? Relacionado a João capítulo 16, verso 8. Diz assim, ó: o pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. E é por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência herdada e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Está em Desejado de Todas as Nações, página 475. Tá aí. Então você vê que a promessa do Espírito Santo não é somente para que a minha influência, né, na hora de pregar seja irresistível para aquelas pessoas que são sinceras, né, para que as pessoas se acheguem a Cristo. Mas o Espírito Santo também é o poder de Deus, né, a presença de Deus na minha vida, me dando o poder para eu ser vitorioso sobre qualquer tipo de mal, qualquer tipo de pecado que possa me acometer ou qualquer outra pessoa. Então, aqui deixa bem claro, né, que é o poder para me vencer toda tendência hereditária, ou seja, herdada, né? Eu era assim porque meu pai era assim, minha mãe era assim, né? Nós vimos muitas pessoas comentando isso. Eu sou desse jeito por causa que meu pai me ensinou a ser assim, ou já está no sangue, né? Muito comentário a respeito disso. E aqui fala que tem o que é o poder de Deus para me vencer. A tendência é herdada, hereditária. E também fala, e cultivada também para o mal. Ou seja, herdada e cultivada para o mal. Então, eu tenho a tendência herdada. O fato de eu ter uma tendência herdada por si só, se eu não pratiquei o mal, até aí tudo bem. É só uma tendência, né? Vamos supor, o meu pai é alcoólatra. Meu pai é alcoólatra, né? Então, eu nasci, meu pai já era alcoólatra, meu pai já tinha esse princípio, esse perfil. Então, por ser filho dele,
né, eu tenho a tendência em seguir os seus caminhos, o seu hábito. Mas aqui está dizendo o seguinte: se eu não fizer nada, porque o Espírito de Deus me deu força, me deu poder, eu fui vitorioso. Então, agora, se eu cultivei para o mal, vamos supor que eu tomei bebida alcoólica, que eu gostei da bebida alcoólica, que eu virei um alcoólatra também, mas a partir do momento que eu deixei que o Espírito de Deus, né, que eu permiti que o Espírito de Deus trabalhasse na minha vida, ele foi o poder divino para me libertar desse mal e me fortalecer no caminho do Senhor. É isso que nós temos que entender, a importância do Espírito de Deus, né? Muitas vezes, irmãos, eu falo para vocês, nós pedimos o Espírito de Deus na nossa vida para muitas coisas, mas não como poder para me vencer as minhas tendências herdadas, não como poder para que a minha vida seja uma influência, sabe, poderosa na pregação do Evangelho, né? Nós falamos muito do Espírito de Deus, sabe? Nós falamos muito do Espírito de Deus. Tem até outro livro da Serva do Senhor, que é o livro Serviço Cristão. Ela diz que nós falamos muito dele, mas pedimos pouco a presença dele em nossa vida. Porque a partir do momento que nós tivermos a presença do Espírito Santo em nossa vida mesmo, nós vamos abalar o mundo. E a promessa é que recebereis, né? Vamos Amém. receber se a gente orar. Poder, Espírito Santo. Irmão Daniel? Dentro dessa mesma linha que o irmão Ricardo está falando, lá no comentário da lição de domingo, né, lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diz assim: ao se reunirem depois da ascensão, eles estavam desejosos por apresentar suas petições ao Pai em nome de Jesus. Reverentemente prostraram-se em oração, repetindo a promessa: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aqui nós vemos, irmãos, assim, que os discípulos, eles receberam o Espírito Santo porque eles pediram, e porque eles estavam dispostos a se colocar numa posição de abrir mão do seu eu para que o Espírito Santo caísse sobre suas vidas. E isso é muito importante. Não adianta nós ficarmos pedindo, né, o Espírito Santo. Eu já vi pessoas querendo organizar reuniões de oração para pedir o derramamento da chuva serôdia. Não adianta pedir o derramamento da chuva serôdia enquanto o vaso ainda estiver sujo. E esse é o ponto. Os discípulos, eles entenderam isso. E eles se colocaram numa situação na qual o seu vaso pode ser esvaziado. Eles estavam dispostos a deixar o eu morrer. E isso é importante, isso é básico, isso é pré-requisito. Porque não é simplesmente eu quero, o Senhor me dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar num corpo que não o glorifica. Isso é muito importante. Depois, lá embaixo, temos outro texto que diz assim: e o Pentecostes trouxe a presença do Consolador, de quem Cristo disse, ele estará em vós. Mais tarde ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Dali em diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele passou a ser, então, mais íntima do que quando ele estava pessoalmente com eles. Irmãos, isso é tão lindo quando nós entendemos isso, porque às vezes muitos falam assim: como eu queria ter vivido lá no tempo de Jesus. Só que quando nós nos entregamos agora em oração, o Espírito Santo, através de sua serva, fala que nós podemos ter olha só, eu vou te ler de novo. Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele passou a ser, então, mais íntima do que quando ele estava pessoalmente. Ou seja, nós podemos ter o mesmo nível de relacionamento e de intimidade com Jesus, até maior do que os próprios discípulos que andaram com ele tiveram. Isso é lindo, é uma promessa maravilhosa. Depois diz assim: a luz, o amor e o poder do Cristo que habitava nele se refletiam em sua vida, de modo que as pessoas, ao vê-los, admiravam-se e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Caminho a Cristo, página 74. A lição ela vem falando sobre isso, testemunho capacitado pelo Espírito. Por quê? Volto de novo a falar. O Senhor, o Espírito Santo, ele não habita numa alma não convertida ou meio convertida. O Senhor, ele nos deu tudo e ele demanda de nós o quê? Tudo. Simples assim.
Segunda-feira, uma igreja capacitada. Eu vou ler Atos 2, 41 a 42. Ricardo, você lê para nós Atos, capítulo 4, verso 4 e o 31. Irmão Daniel vai ler Atos, capítulo 5, verso 14 e o 42. Atos 2, 41 a 42 diz assim, ó. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Capítulo 4, verso 4, diz assim: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens em quase 5.000. E aí o verso 31 nos diz: E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Amém. Atos 5,14 diz: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E o verso 42 do mesmo capítulo diz: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 6,7 diz: E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E um grande número de sacerdotes obedeceram à fé. Atos 16,5 diz: E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Olha que interessante, irmão Ricardo. Amém. Irmãos, vocês podem ver, né, que aqui fala de uma igreja capacitada, ou seja, uma igreja que anda de mãos dadas, né, de mãos dadas com o Senhor, né? Ou seja, uma igreja que fala assim: não, eu não quero andar sozinha, eu não quero andar nas minhas próprias ideias, né? Não é uma igreja conforme a palavra do profeta Isaías no capítulo 4, que diz o seguinte: olha, nós só queremos ser chamada pelo seu nome, mas nós mesmos vamos comer da nossa comida, nós mesmos vamos comer da nossa bebida, tá? Nós mesmos vamos sustentar, tá? Nós só queremos ser chamados pelo seu nome, só queremos ter o seu sobrenome aqui, né? Para dizer que nós temos um marido, né? É o exemplo fala assim, naquele dia, 7 mulheres, é o exemplo da igreja, né? Então, a igreja capacitada por Deus é uma igreja que não só quer ter o nome de Cristo, mas que quer andar com ele, de mãos dadas, tá? E eu quero ler aqui um trechinho, ó, irmãos. Ó, tá nesse livro aqui, ó, Atos dos Apóstolos, tá bom? Olha só, na página 205, olha o que diz. Página 205, peraí, achei. Ó, o capítulo aqui, irmãos, é Exaltando a Cruz, tá? Olha só o que fala. Os que trabalham pelas almas têm de alcançar um conhecimento mais profundo, mais amplo e mais claro de Deus do que pode ser obtido pelo esforço ordinário. Têm de aplicar todas as suas energias na obra do Mestre. Estão empenhados em alta e santa vocação, e se quiserem ganhar almas como recompensa, precisam apegar-se firmemente a Deus, recebendo diariamente poder e graça da fonte de toda a bênção, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Está em Tito, capítulo 2, verso 11 e verso 14, né? Então, aqui, página 205 do livro Atos dos Apóstolos, né? A palavra de Deus nos mencionando a importância de nos apegarmos a Deus, não aos nossos métodos, não às nossas ideias, sabe? Eu vejo que muitas das vezes nós estamos preocupados em fazer as coisas acontecer conforme a nossa vontade, conforme os nossos planos. Mas a palavra de Deus é bem claro que o ser humano, o homem tem planos, o homem tem ideias, mas é Deus que sabe o que é melhor. Então, se eu tenho ideias, as minhas ideias não tiverem de acordo com o que Deus diz, vai ser perda de tempo, vai ser um fracasso. E aí, muitas vezes, a gente vê alguns
algumas pessoas tentando fazer alguns projetos de evangelismo e não tem o alcance que desejado. Por que não tem o alcance desejado? Porque Deus não estava ali, pode ter certeza. Se tem alguém que quer que a igreja seja bem sucedida na pregação do evangelho e em trazer almas para o redil do Senhor, é Deus, pode ter certeza. Então, se não está acontecendo, às vezes, o que tem que acontecer, alguma coisa está atrapalhando, está impedindo o acesso. É isso que nós temos que refletir, é isso que nós temos que clamar a Deus para que Deus nos mostre. Lembra da história de Josué? Josué, né, tinha ganhado a primeira batalha depois que Moisés foi retirado dele, ele assumiu o posto, né? Deus pediu para que ele assumisse. Então, aí Josué foi à frente. Quando ele ganhou a batalha ali, né? Ganhou a batalha, o que aconteceu? Ele ficou contente, mas aí naquele meio, né? Naquele meio ali, né? Tinha um homem, né? Um homem que fez coisa errada, o Acã, né? Eles ganharam a batalha de Jericó, teve um homem que fez coisa errada. E aí, quando foram para a próxima cidade, a cidade de Ai, né, que era uma cidade pequena, e aí Moisés falou, não, só poucos homens nós vamos conseguir. E aí o que aconteceu? Eles foram humilhados, né, eles foram derrotados ali, e aí Josué começou a chorar, ficou triste, mas como aconteceu isso? O Senhor nos abandonou? E aí Deus falou, não, a questão é que tem coisa errada no meio do povo. Eu não posso andar com pessoas que estão fazendo coisa errada, que está cometendo pecado, que está fazendo coisas que não me agrada. E aí nós sabemos o restante da história. Quando vocês lerem o livro de Josué, vocês sabem o que aconteceu. Então é isso que nós temos que refletir. Uma igreja capacitada, ela anda de mãos dadas com Deus. Ela faz a vontade de Deus. Para ela, a vontade de Deus é suprema. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que esse tipo de pensamento fique sempre vívido em nossa mente. Amém. Amém. Uma igreja capacitada, ela não precisa de muitas coisas, né? Verdade. Para ganhar pessoas para Cristo. Você viu? Quase 3.000 almas aí foi ganha só num sermão de Pedro. Louvado seja Deus. Irmão Daniel? Verdade. Sobre a lição de segunda, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui. A gente vê ali no comentário do autor, lá em cima no primeiro parágrafo, na metade, diz assim: o livro de Atos é a história de cristãos consagrados, cheios do Espírito Santo, impactando o mundo em favor de Cristo. Perfeito. Ó, eles foram completamente dependentes do Espírito Santo para alcançar resultados miraculosos. Tá ótimo. Lá embaixo agora diz assim, ó: observe também que ele não... Aqui fala assim, ó: a intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos era compartilhar a cada leitor o ministério do Espírito Santo na igreja primitiva. Aí segue dizendo: observe também que ele não hesitou em usar números para medir a atuação do Espírito no primeiro século. Isto é, ele estava contando batismos. Deixa eu só terminar de ler que eu já vou chegar onde que eu quero. Aí, na metade do segundo parágrafo, ele fala assim: Lucas percebeu e registrou a atuação do Espírito Santo no coração das pessoas. Aí lá no último parágrafo, assim, a fim de facilitar o rápido crescimento da igreja do Novo Testamento, novas igrejas foram plantadas. Aí ele fala: uma das razões pelas quais a igreja primitiva cresceu tão rapidamente é que ela era constantemente renovada por meio do plantio de igrejas. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre isso, e eu não quero ser mal interpretado, eu não quero que digam que o irmão Daniel está falando mal da igreja. Eu penso que nós temos plena capacidade de saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus, mas nós também temos que ter a ideia, nós temos que ter a percepção de que às vezes certas coisas podem não estar convergindo para aquilo que, né, pela forma que o Senhor deseja. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esse comentário da lição aqui, eu particularmente eu não concordo. E eu quero dizer por quê. Eu não creio que Lucas estava contando batismo. Na realidade, Lucas ele estava demonstrando o poder do Espírito Santo. Sim. Mas ele não estava contando batismo. E a forma como ele estava contando não eram metas, né? Eu duvido que os apóstolos, depois de cada reunião e oração, eles sentassem para estipular metas. Bom, hoje, quantos nós vamos batizar?
Hoje, quantos vão ser? Duvido. Duvido, porque quando nós estabelecemos metas, e eu sou completamente contra metas para batismo, e eu vou falar por quê. Porque a nossa função é levar o evangelho, é como na parábola do semeador. Nós vamos semeando, largando semente, e a semente ela cai tanto em terra boa quanto em terra ruim. Nós não temos como classificar, nós não temos como escolher. Nós podemos sim pedir ao Senhor para que ele possa nos conduzir às pessoas sinceras, mas esse comentário da lição, eu achei ele muito tendencioso a querer justificar a meta e criação de igrejas a rodo. Tá? E eu não tenho nada contra a construção de igreja. O que às vezes eu também não concordo são essas mega igrejas suntuosas, né, onde são gastos milhares de reais, que eu não vejo necessidade nenhuma disso, né, já que tudo, né, já se cremos que Jesus ele está para voltar, vai tudo queimar mesmo, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso é que Lucas ele registrou isso para mostrar, já como eu disse, o poder do Espírito Santo. Quando eu me entrego à atuação do poder do Espírito Santo, nós vemos até onde o Espírito Santo ele pode usar homens simples. Quando nós estudamos as epístolas de Paulo, e Paulo fala lá em Colossenses 1:23, ele fala que o evangelho foi pregado a toda criatura viva no tempo dele. Ou seja, com poucos homens, sem necessidade de fazer metas e etc. Apenas se deixaram ser usados pelo Espírito Santo. Então, o apelo que eu faço é esse, né? Para que nós não precisemos nos preocupar em estabelecer meta de batismo. Para que nós nos preocupemos, sim, em entregar cada dia mais a nossa vida ao Espírito Santo. Deixa ele guiar. Porque se, de repente, eu colocar uma meta, de repente, até o Espírito Santo, ele vai até se sentir ofendido, né? Porque se eu estabelecer uma meta lá, dizer assim, eu quero uma meta, esse ano eu quero batizar 10 pessoas, mas o Espírito Santo vai olhar para mim, mas meu filho, me usa, que não vão ser 10, vão ser 100, ou vão ser 1000. Amém. Amém. Também concordo com o irmão também. Esse comentário aqui está um pouco fora da realidade, né? É forçar muito o texto, né? Para dizer uma coisa. Misericórdia. Exato. Então, para terça-feira agora, o Espírito Santo e o testemunho. Ou seja, o Espírito Santo me usa para testemunhar. Ricardo, lê para nós Atos 8:29. O Ricardo já leu Atos também 11:15, que está quase do lado. Irmão Daniel, lê para nós Atos 15, 28 e 29. Eu vou ler Atos 7:55. E diz assim, Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Estevão. Capítulo 8, verso 29, diz assim: Disse o Espírito a Filipe, chega-te e junta-te a este carro. E o capítulo 11, verso 15, diz assim: Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Atos 15, 28 e 29 diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bens fazeis se vos guardares, bem vos há. Atos 16, versos 6 a 10, diz assim: Ora, eles estando passando pela Frígia e pela região de Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troado, e Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: Venha Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente, procurávamos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhe o Evangelho.
Bom, Ricardo, vamos comentar o Espírito Santo e o testemunho. Aqui, irmãos, na lição, o próprio autor, logo no primeiro parágrafo, ele comenta algo que eu quero compartilhar. Diz assim, que em todo o livro de Atos, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Ele ministrou aos cristãos e por meio deles, enquanto eles testemunhavam de várias maneiras, né, sobre seu Senhor. Ele os fortaleceu para que enfrentasse as provações e os desafios de testemunhar em uma cultura hostil. Veja, aqui, para mim, deixou bem claro, né, que o Espírito de Deus, ele está agindo de acordo com a situação ali. Por exemplo, se a situação ali era de perseguição, o Espírito de Deus estava lá para dar poder, para dar força. Se para o seu pregador, para o seu mensageiro, né, e para a honra e glória de Deus ali. Se o momento era um momento propício para a pregação do evangelho, o Espírito de Deus também ia de um modo diferente para tocar o coração das pessoas que estavam ouvindo. Vocês podem ver, irmãos, em todo o livro de Atos, bem lembrado o autor, né, o Espírito de Deus agia. Um exemplo claro disso é quando eles receberam, né, a unção do Espírito de Deus, e todos aqueles homens e mulheres que estavam ali, que permaneceram persistindo, clamando a Deus o poder divino que Jesus prometeu, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, porque era necessário ali, vinha várias pessoas de outras nações para as festas em Jerusalém, e o Espírito de Deus viu que era importante falar as grandezas do poder de Deus em cada língua. Então, cada pessoa falava e as pessoas ouviam na sua própria língua materna os poderes, as grandezas de Deus. Então, isso mostra, irmãos, que o Espírito de Deus é que usa o ser humano. Não é o ser humano que usa o Espírito de Deus. Não é o ser humano que sabe o que é melhor, mas sim o Espírito de Deus. Gente, às vezes eu fico pensando o que passa na cabeça de muitos cristãos hoje, né, que acredita que seus planos, que suas ideias são melhores. Em vez de entregar o seu serviço, em vez de entregar a sua vida, né, para que Deus faça o que é melhor, para que Deus abra as portas para o alcance das almas ali, que o evangelho alcance aquelas almas. Então, isso é muito importante, irmãos. Olha aqui. Aqui embaixo, o autor, ele fala, no último parágrafo, ele fala que o Espírito Santo atuou na igreja no Novo Testamento, né? E também está atuando na igreja hoje. Ele deseja nos capacitar, fortalecer, ensinar, guiar, unificar e enviar a missão mais importante do mundo, que é levar homens e mulheres a Jesus e a sua verdade. Devemos nos lembrar de que o Espírito ainda está ativo, atuando hoje, exatamente como estava, né, nos tempos dos apóstolos e da igreja primitiva. Então, só que o Espírito de Deus, irmãos, isso é verdade, eu não duvido. Só que o Espírito de Deus, ele só age de maneira poderosa, irmãos, se eu me permito ser usado por ele. Porque o Espírito de Deus, ele não foi que nem o irmão Daniel mencionou, o Espírito de Deus não vai, a chuva serôdia não vem sobre vaso sujo, entendeu? O poder divino não habita em vaso sujo. Então, é isso que nós temos que entender. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir a Deus que limpe nosso vaso, se está sujo, para que seja apto para ser usado, né? E aqui, eu quero ler outro trecho, irmãos, desse mesmo livro, ó, tá? Ó, meditação matinal aqui, ó, e recebereis poder. Na página 271. Olha só, 271, aqui é dia 19 de setembro. Olha só o que diz. O Senhor, irmãos, olha só, irmãos, vocês que estão nos acompanhando, prestem atenção. O Senhor não deixará que sua obra seja prejudicada, mesmo que os obreiros se mostrem dignos. Deus tem homens de reserva, preparados para enfrentar as exigências, de modo que sua obra seja guardada de toda influência contaminadora. Deus será honrado e glorificado. Quando o Espírito Divino impressionava a mente do homem indicado por Deus como sendo apto para a obra, ele responde dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só que coisa poderosa. Quando o Espírito de Deus toca naquele homem, na mente do homem indicado por Deus, sendo apto, ele fala: me envia, Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quer. Então,
Por mais que tenha pessoas, irmãos, isso é uma coisa muito importante, por mais que tenha pessoas que dê mau testemunho, pessoas que não querem saber do reino de Deus, pessoas que se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus, mas estão agindo como filho do outro lá, entendeu? Dando mau testemunho, a obra de Deus não será diminuída, a obra de Deus não será destruída, porque esses homens ficam para lá, ficam para trás, mas Deus levanta outros, Deus coloca outros para trabalhar para a sua causa. Eu dou glórias a Deus por isso, que a igreja de Deus não está abandonada, a igreja de Deus não está largada à mente de homens finitos, homens frágeis que são sujeitos a errar. A igreja de Deus está na direção divina, né? Deus está no controle de tudo. Se um homem ou mulher não faz a obra dele, que Deus colocou para que ele fizesse, tá bom, não vai fazer? Tudo bem. Deus chama outro, e esse outro vai ser mais fiel que aquele lá, assim como Saul foi infiel, Deus chamou Davi, e muitas outras histórias que a gente sabe da palavra de Deus, que a gente conhece. Isso é notório, isso é diário, isso acontece, tá? Se eu não dou bom testemunho, vou ficar de canto, vou ficar para trás. Mas Deus vai levantar outro. A obra de Deus nunca fica sem o seu porta-estandarte para levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Sim. Amém. Tem um texto aqui, irmãos, antes de passar para o irmão Daniel. Está no mesmo livro que o Ricardo citou aí, Recebereis Poder, a Meditação Matinal. Só que na página 339, de 26 de novembro, o título é Desaparece o Medo de Testemunhar. Primeiro parágrafo. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamar a verdade com grande poder. Olha, o irmão White viu. Isso surtiu efeito. Vi os que haviam sido ligados, algumas esposas haviam sido ligadas pelos maridos e filhos pelos pais. Os sinceros que haviam sido detidos ou impedidos de ouvir a verdade, agora delas se apoderavam ansiosamente. Desapareceram todo o temor que tinham dos parentes. A verdade unicamente era para eles exaltada. Eram-lhe mais querida e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: é a chuva serôdia, o refrigério da presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Olha, irmão, o Espírito Santo aqui, nos últimos dias, vai tirar todo o medo, todo o temor daquelas pessoas que já estão consagradas. Aí Deus vai usar elas poderosamente. Irmão Daniel? Amém. Irmão, dentro dos comentários de terça, né, do Espírito de Profecia, obviamente, nós vemos aqui, né, ela fala sobre Estevão, né, naquele momento, quando o sumo sacerdote ele rasga as vestes, né, quando ele é tomado de terror por tudo aquilo que Estevão ele está falando, ela fala assim, que quando estabeleceu em conexão entre Cristo e as profecias, Estevão, né, e falou do templo, do modo como fez, o sacerdote aparentando estar tomado de horror, olha só, aparentando, né, rasgou as vestes. Para Estevão, esse ato foi um sinal de que sua voz logo silenciaria para sempre. Ou seja, Estevão sabia que quando o sacerdote ele rasga as vestes, ele sabia que algo de ruim ia acontecer com ele, iam matá-lo. Só que ele não para. Isso é que eu quero chamar a atenção. Ele não para. Ele está pronto a dar a vida pelo Evangelho. Ele está pronto a dar a vida por Cristo. Ele não silencia com o medo da morte. E é isso que nós vemos, né? Até mesmo quando nós estudamos sobre o povo dos últimos dias, né? É um povo que ele coloca a honra de Deus e a honra de Cristo acima, inclusive, das suas vidas, né? E lá embaixo, né, nos comentários, lá no último parágrafo, no penúltimo diz assim: Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja e a promessa pertence a nós, tanto como aos primeiros discípulos. Ou seja, o mesmo poder que foi dado aos discípulos nos é oferecido hoje, agora, nesse momento, o mesmo poder. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. Não é porque você foi batizado, não é porque você vai todo sábado na igreja, não é porque você é dizimista, não é porque você é líder, não é porque você sai para entregar livro do Impacto Esperança, não é
Nada disso, nada isso te capacita, nada isso te dá o direito de receber o Espírito Santo. Ele é dado sob condições, e as condições são muito claras, né? Anda comigo e ser perfeito, né? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E ela segue dizendo: há muitos que professam crer e suplicam as promessas do Senhor, falam acerca de Cristo e do Espírito Santo, todavia não recebem qualquer benefício, porque não se submetem à guia e controle dos agentes divinos. Ou seja, é um cristianismo professo, ele é para fora. Né? Esse é aquele cristão que na parábola das bodas, ele entra na festa e está sem roupa. Né? E é muito importante a gente lembrar dessa parábola, porque antes da cerimônia, o rei ele vai lá e ele faz uma vistoria nos convidados antes, para ver se todos estão vestidos com a roupa. Ou seja, aquilo ali é o juízo investigativo. E ele constata que, opa, olha só, você quer estar aqui, mas você não tem a minha roupa, logo você não pode. E ela continua dizendo: nós não podemos servir-nos do Espírito Santo, é ele que nos há de unir a vós, de usar a nós. Mediante o Espírito, Deus atua em seu povo, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas muitos não querem se submeter e ser guiados, querem dirigir a si mesmos. Eis porque não recebem o dom celestial. Irmãos, o Espírito, ele atua no querer e no efetuar. Nem eu me arrepender eu posso. Nada eu posso. É como Cristo fala: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nem acordar de manhã, e sair para o dia sozinho, a gente pode. Se nós não entregarmos as nossas vidas, já quando acordarmos de manhã, já queremos de joelhos na cama, clamando ao Senhor pelo seu poder, pela sua guia, para que Ele nos proteja nesse dia, nosso dia vai estar completamente desprotegido. Nós precisamos do Senhor para tudo, né? E o Espírito Santo, através da sua serva, que deixa isso muito claro. Muitos estão falando, pregando, mas não estão vivendo aquilo, logo tem um testemunho fraco. Sim, maravilha. Vamos agora para a quarta-feira, o Espírito Santo e a palavra e o testemunho. Irmão Ricardo, você vai ler Atos 8, verso 4, Atos 13, 48 a 49. Irmão Daniel, lê para nós Atos 17, 2 e Atos 18, 24 a 25. Eu vou ler Atos 4, 4. Diz assim, ó: entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens eram de 45.000. Capítulo 8, irmãos, verso 4, diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E no capítulo 13, verso 48 e 49, diz assim: 48. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e crendo todos quanto haviam sido designados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos 17, 2 diz: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Agora, capítulo 18, versículo 24 e 25 diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E segundo Pedro 1, 21, porque a profecia não veio no tempo antigo, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Hebreus 4, 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Olha que interessante, irmãos. Irmão Ricardo? Vocês podem ver, irmãos, que aqui, né, o título dessa semana, né, da quarta-feira,
O Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Vocês perceberam, irmãos, pelos versos bíblicos aqui que nós lemos, é que esses homens, ao proclamar, ao sair para pregar, eles não falavam as palavras deles, eles só falavam a palavra de Deus. Isso é muito, mas muito importante, tá? Nós não temos que falar nossas palavras, nós temos que falar a palavra do Senhor. E você pode ver que eles foram movidos, né, pelo Espírito de Deus, foram movidos, né, e saíram anunciando a palavra de Deus, né? Eles foram constrangidos de tal maneira, falando, não, eu tenho que falar, isso é importante para apresentar essa mensagem para as pessoas. E eles não ficavam falando as suas palavras. É isso que eu quero bater nessa tecla. Eles não falaram as suas palavras, tá? Eles falaram somente o que estava escrito, a palavra de Deus. Isso é importante, irmãos. Olha, tem um texto aqui do livro Educação, né? No próprio lição aqui, no próprio corpo da lição, tá? Tem um texto aqui do livro do Espírito de Profecia. Fala assim que a energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Veja, aqui deixa bem claro que a palavra de Deus, quando é recebida voluntariamente no seu coração, quando ela é amada, a palavra de Deus, você crê, você ama, né, aquilo que Deus falou, você viu que aquilo é importante para a sua vida e para a vida dos outros. Transforma a sua vida, aqui está dizendo mais, transforma a natureza do ser humano. Olha só que coisa, restaurando a imagem de Deus na vida das pessoas. Aí, irmãos, aí eu volto e falo, que tapa na cara de muita gente, irmãos. Me perdoe falar isso, mas é verdade. Muitas pessoas, em vez de falar o assim diz o Senhor, o claro assim diz o Senhor, eles falam suas opiniões. Eles trabalham em cima dos seus achismos. Com isso, o testemunho que era para ser eficaz para a honra e glória de Deus torna-se um fracasso. Por quê? Porque eles, muitas vezes, talvez porque eles não acreditam que aquilo ali seja desse jeito mesmo, ou ele acha, não, eu vou falar desse jeito, porque se eu falar do jeito que é, se eu falar do jeito que é a palavra de Deus, eu posso espantar aquela pessoa vai ficar tão assustada que ela não vai querer saber de Jesus, ela não vai querer saber de Deus, se eu falar claramente, desculpa, se eu falar claramente a palavra de Deus como ela é. Mas aqui a Bíblia nos mostra que não é assim. Tem que ser falado do jeito que é. O que Deus mandou você falar, você tem que falar. Independente se a pessoa que vai ouvir, ela vai se ofender ou não. É claro que eu estou dizendo falar a palavra de Deus. Não ofender as pessoas, não é isso. Tá? Não atacar as pessoas, mas falar a palavra de Deus. Olha, o Senhor diz isso. Ah, mas eu gosto dessas coisas. Eu não estou aqui, não sou para te julgar, mas Deus diz que esse tipo de coisa não é adequado, esse tipo de coisa é ruim, esse tipo de coisa é pecado. Pronto, tem que falar a palavra de Deus e deixar as consequências com o Espírito de Deus daquela pessoa. Mas não, muitas vezes, muitos de nós, né? Muitos de nós que professamos cristianismo, nós ficamos nos preocupando com o que as pessoas vão pensar. Ai, será que se eu falar isso, a pessoa não vai querer saber mais da palavra de Deus, ela não vai querer vir para a casa de Deus? Quer ver um exemplo claro? É quando você vai dar um estudo bíblico, e aí, vamos supor, você vai falar sobre alimentação. Aí você vai falar para a pessoa, olha, nós, adventistas do sétimo dia, nós não bebemos café, né? Porque café faz mal, café é uma droga, né? É um estimulante, é uma droga, isso faz mal. Então, nós temos que nos afastar de tudo que possa nos destruir, que possa atrapalhar, né, a nossa capacidade mental de adorar a Deus. Aí muitas pessoas ficam com medo, porque talvez sabem que a pessoa é viciada no café, aí pensa assim, não, eu não vou falar isso, deixa pra lá, né? É bobagem, né? Depois, com o tempo, ela vai lá e aprende. Não, irmãos. Se tá ali para você falar, fala. Pode ser que a pessoa fique assim, chateada, pode acontecer. Mas nós temos que deixar com o Espírito de Deus a obra.
Isso é muito importante. Eu dei um exemplo, né? Tem várias coisas aí que muitas das vezes a gente deixa de falar a palavra de Deus, fala nossas palavras, né? E aí a consequência se torna ruim depois para a pessoa. Aí a pessoa tem que começar a aprender do zero muitas coisas, sendo que se nós fôssemos fiéis no que Deus disse, nada disso teria acontecido. O exemplo desses homens e mulheres aqui, os primeiros cristãos, é muito importante para nós. Se nós seguirmos esse exemplo aqui de pregar a palavra como ela é, não as minhas palavras, o reino de Deus será bem sucedido. Amém. 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 Deus seja louvado. Irmão Daniel? Tem tanta coisa para falar sobre isso, né, irmão? Sim. E assim, como é triste hoje isso, né? Como é triste. Quando eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui que são inscritos, né, na TV Verdade Presente são irmãos que estão buscando fazer o assim diz o Senhor, né? Então, eu vou citar 2 capítulos bíblicos aqui que eu tenho certeza que a grande maioria aqui sabe até de cor. Ezequiel 8 e 9, né? Ezequiel, nós vemos lá uma sequência de abominações que estão sendo cometidas dentro do templo, né? Dentro do templo, dentro do povo de Deus. Em Ezequiel 9, nós vemos as consequências disso, né? Lá no livro Manuscript Releases, que ainda não foi traduzido no Brasil, quer dizer, está em processo de tradução, né? Infelizmente não pela CPB, está sendo traduzido pelo IAG, né? Pelo Silverino e equipe, e aqui vai um grande abraço para esses guerreiros e irmãos valorosos do Senhor, tá? Que o Senhor continue os usando e os capacitando. No Manuscript Releases, a irmã White fala que Ezequiel 8 e 9 irão se cumprir literalmente em nossa igreja. É literal, né? Uma vez eu conversando com um líder, falando sobre isso, ele fala, não, mas isso aí é de forma alegórica. Na época eu não tinha conhecimento desse texto. Mas Ellen White fala que vai se cumprir literalmente. Ou seja, nós temos abominações na nossa igreja. Por quê? Agora, caindo dentro do tema da escola sabatina. Lá no comentário de quarta-feira, na metade do primeiro parágrafo, diz assim, ó, estudada e obedecida a palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo não santificado. É a receita bíblica aqui, né, irmãos? É a receita do Espírito Santo. Tem que estudar e obedecer. Só estudar, a pessoa acaba se tornando um erudito, né? Acaba falando grego, hebraico, inglês, mandarim, japonês, pode falar o que quiser. Mas se ela não obedecer o que está escrito ali, se ela não tiver, irmãos, aquela postura de Moisés perante a sarça, né? Tirar as sandálias, ou seja, me despir, né? Senhor, eis-me aqui o que tu queres. Nosso grande problema hoje, irmãos, assim, como não só como pessoas, mas às vezes até como igreja, é que nós pegamos e fazemos assim, ó, nós fazemos o nosso projeto e falamos assim, ó Senhor, tá aqui o nosso projeto, abençoa. É esse aqui o pacote, tá? Então tu vem e abençoa agora. Nós não temos, às vezes, aquela atitude, né, de chegar para o Senhor e falar assim, ó, Senhor, eis-me aqui, o que tu queres que eu faça? O que é para fazer? Como vou fazer? Não, às vezes eu quero montar o projeto e pedir que o Senhor venha e Ele abençoe aquilo, né? E se dá certo, o Senhor abençoou, né? Muitos partem dessa prerrogativa, né? Não, mas nós nos juntamos em oração, nós oramos e não aconteceu nada. Nós tivemos frutos, né? O que é o fruto? Aí eu volto àquele comentário que eu fiz lá para a lição de segunda-feira, né? O que é o fruto? O fruto é batismo, né? Se foi feito algum tipo de programação e ela gerou fruto, ou seja, gerou batismo, nem que seja um batismo ilusório, né? Aquele batismo que a pessoa batiza e não volta mais na igreja, não tem problema, mas gerou batismo, né?
eu gosto até de falar, irmãos, até se me permite, aqui eu sei que a gente está com o tempo meio estourado, aqui no nosso mundo, quando as pessoas elas vendem um produto pela internet e a pessoa paga, ela não recebe, essa pessoa ela é um estelionatário, né? Ela está enganando aquela pessoa, porque a pessoa está pagando uma coisa e não está recebendo o produto. Muitos hoje, infelizmente, que estão sendo batizados dessa forma, estão passando pelo mesmo processo, estão achando que estão salvos porque passaram pelo rito do batismo. Ou seja, entraram dentro de uma estratégia, né, provavelmente que seguiu essa admoestação aqui, ou seja, não seguiu o que está escrito aqui, né? Ou seja, estudada e obedecida a palavra de Deus. A palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo não santificado. Ou seja, nós temos pessoas que estão levando atributos não santificados para dentro da obra do Senhor, e porque não recebe uma punição imediata, né? Não cai um raio na cabeça, não sei, ou muitos às vezes esperam que ocorra tipo o que houve lá lá em Battle Creek, né? Aquele incêndio, né? Bom, se o senhor ele não tocou fogo, então tá tudo bem, o senhor ele está dizendo que está ok aquilo que a gente está fazendo, né? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte, dentro deste parágrafo, né? Diz assim, ó, então Deus pode usar-nos para fazer a sua vontade. O poder a nós concedido atua no interior para o exterior, levando-nos a transmitir a outros a verdade que nos foi comunicada. Ou seja, é um poder atuante quando nós aceitamos aquilo que o Senhor ele nos tem dado, quando nós estamos dispostos a viver aquilo que o Senhor nos tem ensinado através de um viver diário com Cristo, aquilo nos transforma por dentro e é emanado de dentro para fora. E assim nos leva a transmitir a outros aquela verdade que primeiro nos foi ensinada. Amém. Vamos lá para quinta-feira? O poder transformador do Espírito Santo, um bom tema. Ricardo, lê para nós aí, Atos 17, 33 a 34. Irmão Daniel, Atos 18, verso 4. Eu vou ler Atos 16, verso 11 a 15. Verso 11 a 15 diz assim: E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia que permaneceremos por vários dias nessa cidade. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniam. E o verso 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada, e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vos julgares que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali. E ela nos constrangeu. Ricardo, Atos 17, 33 a 34. Capítulo 17, irmãos, verso 33 e verso 34 diz assim: Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, dentre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Irmão Daniel? Atos 18:8 diz: E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Olha que interessante, irmãos. Então, o poder transformador do Espírito Santo. Vamos comentar isso aí. Ricardo? Irmãos, eu quero ler mais um texto aqui, desse livro. E se recebereis poder. Página 40, irmãos, desse livro. Aqui na página 40,
É o dia 1º de fevereiro, tá? Diz assim, ó. Cristo, irmãos, Cristo não reconhece nenhuma casta, cor ou grau, né? São necessários para que alguém se torne súdito do seu reino. A admissão ao seu reino não depende da riqueza ou de superior hereditariedade, mas os que nasceram do Espírito são súditos de seu reino. É o caráter espiritual que será reconhecido por Cristo. O seu reino não é deste mundo. Seus súditos são os que participam da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E esta é a graça, e esta graça lhe é dada por Deus. Então, e aqui ainda tem outro trechinho que fala assim, irmãos, Cristo não encontra seus súditos já habilitados para o seu reino, mas ele os qualifica pelo seu divino poder. Os que morreram em delitos e em pecados são vivificados para a vida espiritual. Olha só que coisa fantástica, né? Deus, ele não olha para casta, ele não olha para de onde você veio, ele não quer saber a sua cultura, de onde você nasceu, a sua nacionalidade, ele não quer saber da sua cor. Para Deus não importa isso. Para Deus não importa nem se você está faltando um dedo na mão. Para ele não importa, entendeu? O que ele quer são pessoas que tenham o caráter transformado pelo poder do Espírito Santo, pessoas que ouçam a sua voz para que sejam transformadas, né, para a honra e glória do seu santo nome. Então, isso é muito importante, irmãos. É muito importante para que nós possamos compreender, né, o poder transformador do Espírito Santo. Nós vimos aqui, né, vários casos, né? O Espírito de Deus alcança, irmãos, alcança todas as classes. Nós que muitas vezes colocamos empecilhos. Nós que colocamos empecilhos. Nós que achamos, não, essa pessoa não quer saber da palavra de Deus, essa pessoa não vai aceitar o evangelho, ou então essa pessoa não merece ouvir, né? Ou então, não, eu não quero nem chegar perto dessa pessoa. Deus não é assim. Nós, infelizmente, nós que muitas vezes professamos o cristianismo, que somos assim. E isso tem que ser mudado, em nossa vida imediatamente, se é que nós queremos estar naquele dia no lar eterno com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, que interessante, né? Poder transformador do Espírito Santo. Irmão Daniel? Dentro desse tema, né? Dentro do comentário da própria lição, lá diz assim no primeiro parágrafo, né, que o livro de Atos exemplifica a vitória do evangelho sobre preceitos culturais, transformando hábitos duradouros e profundamente arraigados e ensinando à humanidade a graça e a verdade de Cristo. Bom, o primeiro ponto que eu queria estar falando, cultura. A cultura, ela não é um empecilho, né? Isso ficou muito claro, né? Paulo saiu para pregar e pregou para a Ásia, Europa, e ele não levava em consideração a cultura da pessoa. Mas é importante a gente salientar, irmãos, que ele não leva em consideração a cultura para pregar, né, para levar a palavra. Ninguém é deixado de fora porque não faz parte de um grupo restrito. Mas depois que a pessoa ela recebe o evangelho, ela é chamada a ser reculturalizada na cultura do céu. Ou seja, a pessoa ela é retirada, ela é extraída daquela cultura na qual ela vive e ela é levada a ser remoldada para a cultura do céu, que é a cultura na qual todos nós queremos ir morar. Eu ouvi uma vez uma irmã, nós estávamos conversando na classe de professores, quando teve uma lição, alguns anos atrás, sobre Paulo e suas viagens missionárias. E uma irmã, né, na classe de professores, ela quando entra esse assunto da cultura, ela faz um comentário que as irmãs no Egito, né, elas usam muito ouro, pulseiras de ouro e tal, porque isso é da sua cultura. Em outras regiões, as músicas elas são regadas a muito tambor, porque a cultura lá é assim.
Eu falei, olha, irmã, desculpa, mas pode até ser que seja, mas está errado. Não preciso nem dizer assim né, que ela não gostou muito do que eu disse, né? Mas eu não falei assim com a intenção de criticar. Eu falei porque estávamos ali entre irmãos, amigos, né? Assim, eu estava expondo a minha opinião, né? Até mesmo, até porque assim, quando nós vemos nos evangelhos, a gente vê lá, por exemplo, assim, na segunda carta a Timóteo, né? Paulo tá, quando ele está dando instruções para Timóteo, ele fala ali, né, com relação ao como que tem que ser o vestir de uma mulher cristã, né? Ele não abre parênteses, né? Ah, mas a mulher cristã de Corinto é assim, a mulher cristã da Ásia é assim. Não, é um pacote. Então, ou seja, nós temos que entender isso, que quando o evangelho ele chega até nós somos chamados a ser desculturalizados, ou seja, esquecer aquela cultura mundana, né, e ser reculturalizados na cultura celestial. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que eu queria estar falando é que nesses relatos bíblicos, né, nós vemos ali o relato de Lídia, do carcereiro em Filipos, Dionísio, a Areopagita, Crispo, que era o chefe da sinagoga, ou seja, todas essas pessoas elas foram alcançadas. Tá? E eu quero ler um comentário da lição, né? Que até para ficar claro que eu não sou contra a lição, fiz uma crítica naquele dia lá, mas não significa que eu não goste do que está escrito aqui. Tá? E eu acho que até que o autor foi muito feliz aqui com esse comentário, lá no último parágrafo, que ele diz assim, lá na metade do último parágrafo, ele diz assim, ó, esses relatos de casos revelam que, ao testemunharmos de Cristo e compartilharmos sua palavra, o Espírito Santo fará coisas notáveis na vida das pessoas, de qualquer origem, cultura, educação e crença. Não podemos nem devemos fazer suposições sobre quem pode ou não ser alcançado. Irmãos, quantas vezes nós já não tivemos algum livro na mão, né, um grande conflito, felicidade plena, e a gente está com aquele livrinho na mão e a gente fica procurando pessoa para dar, né? A gente fica lá olhando assim e fica julgando com olhos humanos. Eu já passei por isso e eu creio que muitos aqui dos irmãos que estão nos assistindo também já. Tu tá lá julgando, não, esse não, esse é um punk, não, esse ali, não, esse é um funkeiro, né? Não sabe, não, esse tá com camiseta de time, nem deve, sabe? A gente fica julgando, né? Eu lembro de uma história de um irmão que ele fala de uma experiência, né, desse tipo, e ele ora a Deus de manhã, Senhor, eu estou com meu último livro aqui, eu quero que tu me ajude a dar esse livro para uma pessoa que esteja precisando. E ele fala que ele estava lá no trem em São Paulo e ele sentou do lado de uma moça, ela estava lendo, e ele deu uma corrida de olho para ver e ela estava lendo um livro espírita. Ele, não vou queimar esse livro com uma espírita. E a impressão do espírito veio, não entrega que é para ela. E ele vai, entrega para ela aquele livro, e ela olha assim, né, porque em São Paulo isso não é muito comum, né, chegar alguém querendo te presentear com algo. E ela olha estranha, ela pega o livro atrás, era um grande conflito, né, e ela lê e ela pergunta, por que você está me dando esse livro? E ele fala assim, olha, eu creio, né, no conteúdo desse livro, e hoje de manhã, antes de sair de casa, eu pedi para Deus que ele entregasse esse livro para uma pessoa que estava precisando. Essa moça para e diz para ele assim, olha, eu sou católica, mas eu não concordo com muitas coisas lá. E hoje de manhã eu passei numa banca e comprei esse livro aqui, mas eu não estou gostando. Porque eu tenho uma dúvida. Eu queria saber por que tantas religiões no mundo. E eu estou vendo aqui atrás no livro que está dizendo, né, que ele vai me explicar o porquê que existem tantas religiões no mundo. Na hora ele ficou impressionado com aquilo. E é essa mensagem que eu quero deixar. Nós não temos capacidade, irmãos. Nós não temos capacidade. Às vezes, a gente fala, reclama, né, daqueles que estão acima de nós, que são os nossos líderes, que eles ficam montando estratégias demais. Mas, às vezes, nós esquecemos de olhar para nós também, né? Que nós também temos esses problemas, que o líder ele é tão ser humano quanto eu, né? E que, se nós não nos entregarmos, irmãos,
se nós não deixarmos o poder transformador do Espírito atuar na nossa vida, mesmo aquelas pessoas que se dizem ser da verdade presente, estão arriscando a seguir pela mesma vereda de erro que uma pessoa que de repente não crê da mesma forma como ela. E para finalizar meus comentários de hoje, eu queria ler só um textinho do Espírito de Profecia, né? Lá, um comentário lá do último dia, quando Cristo fez aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo, estava se aproximando o fim de seu ministério terrestre. Jesus estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que viria sobre ele como portador de pecados. Antes de sofrer como a vítima sacrificial, instruiu os discípulos com respeito a um dom essencial e completo que concederia aos seus seguidores. O dom que colocaria ao alcance dele os limitados recursos de sua força. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa e esse é o meu pedido, essa é a minha esperança, para que nós possamos ser portadores do Espírito Santo. Que nós não sejamos portadores apenas de mera teologia, de mero conteúdo bíblico, que nós não sejamos apenas meros decoradores dos textos de Ellen White, que nós sejamos tochas vivas do Espírito Santo e que através do poder transformador do Espírito Santo, vidas possam ser transformadas e alcançadas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Para terminarmos aqui, irmão, eu vou ler a página 67 do livro Recebereis Poder. 28 de fevereiro. Um preço infinito foram tomadas providências para que os homens atinjam a perfeição do caráter cristão. Os que tiveram o privilégio de ouvir a verdade e foram impressionados pelo Espírito Santo a receber a Escritura Sagrada, como a voz de Deus, não têm desculpa para serem pigmeus na vida religiosa, ou seja, anões espirituais. Então, não há desculpa, irmãos. A palavra de Deus, Bíblia e profecia, é eficaz para nos fazer crescer espiritualmente até a estatura de Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo. Nós possamos crescer em graça para a honra e glória do nosso Deus e deixar o Espírito Santo nos usar. Amém. Se alguém aí que está nos assistindo não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se gostou, irmãos, compartilhe esse vídeo. Compartilha aí nos canais da igreja, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, para que os irmãos, cada dia, nós possamos crescer espiritualmente. Amém? Amém. Amém. Irmão Daniel, gostaria de dirigir uma oração para nós? Claro. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, amado e poderoso Pai, tu que habita, ó Senhor, no mais alto dos céus, e que através do teu Santo Espírito, Senhor, também habita conosco, ao nosso lado. Amém. Nós te pedimos, ó Senhor, que essa mensagem, que esse ministério, que ele possa alcançar, Senhor, todo aquele sincero. Amém. Nós pedimos ao Senhor que cada pessoa que esteja vendo esse vídeo, que esteja hoje, Pai, diante de Ti, da Tua presença, que entenda, Senhor, o seu papel nesses últimos momentos da terra que estamos vivendo, que possamos, ó Senhor, a cada dia buscar o Teu Espírito, possamos a cada dia, Senhor, ler a Tua palavra e principalmente obedecê-la, que nós possamos, Senhor, a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Amém. Te pedimos, ó Senhor, uma bênção especial pela Tua igreja, pelos Teus pastores, pelos Teus líderes, por todos aqueles, Senhor, que estão buscando fazer a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, por cada irmão que está vendo esse vídeo, que a sua vida seja transformada. Dá-nos a Tua graça, Senhor, a Tua paz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Deus.